Então, olá a todas, todos e todes. Eu me chamo Elilson, eu sou artista, professor e pesquisador e vou estar aqui nessa videoaula compartilhando um pouco da pesquisa que eu tenho realizado sobre relações entre artes da performance e mobilidade urbana. Nesse vídeo, que é realizado através do Programa de Incentivo do PROAC 2021, para videoaulas de artistas e pesquisadores, educadores. E o tema dessa videoaula, o título é Transportes coletivos, espaços cênicos e performativos. E aí eu vou estar aqui partilhando um pouco das proposições e de algumas leituras prático-teóricas e a partir de alguns pontos que estão reunidos nesses dois livros, em que eu reúno algumas questões basilares da pesquisa do mestrado e da que está em andamento no doutorado, pensando também na prática de ações performativas em espaços que a gente costuma nomear como públicos, ruas e transportes. Então eu prefiro utilizar o termo coletivo em vez de público, porque a gente sabe que é um serviço dito público mais tarifado, o que já instaura aí um paradoxo, né? Porque na verdade o que existe é uma seleção de público que vai ter aí uma escala a depender do veículo, né? Ou da estação, do meio de acesso, vide os aeroportos. Então eu prefiro pensar aí nos transportes como esses pontos de encontro da cidade, mas que também são aí um meio que garante o principal direito, né, num espaço público, que é o direito à cidade, já que a mobilidade garante o acesso a todos os outros direitos. Então, se a gente for olhar lá atrás, no surgimento dos primeiros meios de transporte coletivo, que são aí os comboios e trens elétricos, o filósofo alemão Walter Benjamin, ele vai comentar que o surgimento dos transportes, ele vai instaurar na sociedade uma mudança de comportamento social. Ele aponta que ali vai começar a haver um predomínio do que ele chama de atividade do olho em relação à atividade do ouvido. A gente sabe que antes dos transportes, as relações entre as pessoas se davam ali na função, na atividade pedestre, né? Falando do público em modo geral. Então as pessoas tinham ali apenas as praças, as ruas como ponto de trânsito, de tráfego, de encontro. Quando elas passam a transitar compartimentadas, né, num veículo, então isso instaura aí uma postura comportamental, porque você vai passar muito tempo convivendo com pessoas estranhas. Então ele comenta que as pessoas passaram a ficar mais em silêncio em espaços públicos. Então isso começou a acontecer, esse predomínio da atividade do olhar, né? E se a gente pega essa fala dele, né, filosofando aí sobre o surgimento dos transportes coletivos e transporta para os dias atuais, a gente pode até fazer um jogo aí, uma brincadeira com o próprio termo transporte, né? A gente tem nessa palavra dois sentidos: a mudança de deslocamento, né? O transporte enquanto função, e a mudança de porte, de comportamento enquanto condição. Já que aí, para a gente utilizar o serviço, né, de transporte, que é chamado de público, além de pagar uma tarifa, a gente tem uma série de preceitos de condutas comportamentais. Só que essas condutas não impedem que agentes públicos, como vendedores ambulantes, pedintes, religiosos e, sobretudo, artistas, desviem aí essa moldura comportamental para inserir nesses corredores outras atividades e outros espaços de performatividade social, como os púlpitos e assembleias religiosos, a feira livre ou palco móvel. Evidentemente, quando eu reúno aqui nessa fala esses agentes, eu não estou perdendo de vista a especificidade das suas ações, né? Já que a gente está falando aí sobre pessoas que também estão em condições de vulnerabilidade social e, portanto, aproveitam desse espaço de reunião da cidade em movimento por um período específico para colocar em trânsito aí suas pautas de sobrevivência ou de expressão discursiva e artística. Portanto, colocando aí uma negociação com as pessoas que estão ali em trânsito, para que elas também assumam, se quiserem, os papéis de ouvintes, consumidores, plateia e por aí vai. Então, esses são os preceitos principais da pesquisa que eu vou estar partilhando agora nessa videoaula. Então, para começar,
depois dessa introdução, então a gente pode pensar que tem esse jogo aí da mudança do deslocamento e da mudança de porte ou comportamento como condição para acessar os transportes. Isso porque a mobilidade está muito atrelada também a um sistema de dominação. A arquiteta urbanista brasileira Silke Kapp, por exemplo, ela comenta que os transportes acabam instaurando, dentro do sistema de mobilidade urbana, um controle sobre o tempo e sobre o espaço, já que são aí conselhos, né, do poder público que decidem as rotas de transportes, fazendo com que muitas vezes bairros vizinhos tenham linhas diferentes de acesso a serviços como trem e metrô. E isso de fato faz com que os desenhos da mobilidade meio que coreografem, né, controlem os trajetos das pessoas no dia a dia, pensando sobretudo que trens e metrôs são pensados muitas vezes no espaço urbano na lógica do trabalho, né? Levar uma massa de trabalhadores para um centro comercial de uma cidade ou para as zonas onde vai se reunir aí a maior parte dos serviços. E aí nesse cotidiano, né, em que as pessoas estão nesse ir e vir, que muitas vezes é frenético, individual, incessante, tem essa lógica muito, né, de sair de casa e chegar ao trabalho. Então a gente pode lembrar lá da fala do Benjamin, quando fala desse predomínio da atividade do olhar sobre o ouvido, já que cada vez mais há uma profusão aí de recursos audiovisuais, como televisores que vão aí dar notas sobre celebridades, previsões astrológicas, notícias sobre a bolsa de valores, enfim, uma série de chamadas visuais que vão muitas vezes minimizar a possibilidade de contato entre as pessoas, né? Mecanizar aí esse serviço que é passageiro. E aí quando esses agentes entram no corredor, entram em cena, como eu estou me referindo aqui, isso vai se alterar um pouco, porque aí vai se negociar e se instaurar um desvio aí dessa postura comportamental, pensando que o transporte é um serviço tarifado em que você pega de um ponto e vai descer no outro. Só que nesse meio tempo aí, podem surgir essas atividades em que você, além de passageiro, vai ser convidado a ser plateia. Focando especialmente nos trabalhos artísticos, a gente sabe que há alguns coletivos ou artistas com pesquisas mais individuais que ao longo das décadas têm utilizado os meios de transporte como esses lugares de passagem para a sua expressão artística. Aqui em São Paulo, por exemplo, temos a companhia cênica do Balaio, dentre outros grupos, que ao longo das últimas décadas tem aí realizado espetáculos teatrais, por exemplo, nos transportes. Mas vamos pensar nessa configuração aí cênica e performativa, agregando também outros agentes, né? Como os que eu já comentei, mas vamos focar aqui também em artistas de rua de modo geral, músicos, circenses, artistas da performance. Então, o corredor aí do transporte, ele é transformado momentaneamente num palco móvel, vivo, e as pessoas, conforme aceitem participar dos shows musicais, dos números de improviso dos MCs e rappers, dos números circenses, ou mesmo das falas, né, e intervenções visuais de artistas da performance, eles vão estar ali assumindo a condição de plateia. Então, eu queria comentar, antes de comentar alguns trabalhos aqui artísticos, eu queria só trazer também uma outra proposição teórica para refletir isso, que nós podemos fazer aqui em relação a proposições do filósofo Jacques Rancière. Ele comenta que existe em sociedade o que ele chama de partilha do sensível, né? Que seria aí esse conjunto de expressões, né, de evidências, como ele fala, que revela a existência de um comum dos recortes sociais, ou seja, tudo aquilo que é visível, dizível, identificável. Então tem esse sistema aí de normas que a gente apreende socialmente para poder transitar e utilizar os espaços públicos. Então tem essa partilha do sensível. Só que ele comenta também que dentro dessa partilha do sensível podem existir torções específicas, que é a expressão que ele usa, ou desvios, que é o que ele chama de dissenso. Ações que vão quebrar aí o consenso, a ordem consensual, a normatização dos espaços e da relação entre as pessoas. Então eu gosto sempre de olhar para os transportes e pensar que o que existe é um dissenso performativo. São ações ali que vão acontecer e cortar
esse regime que muitas vezes é frenético e individual da utilização desse espaço. Então eu posso citar aqui alguns trabalhos artísticos, né, que acontecem em corredores de ônibus, de metrôs ou de trens, ou em balsas também, para a gente pensar como ocorre aí esse trânsito de papéis e essa reconfiguração cenográfica, se a gente puder utilizar esse termo, do campo do teatro, no caso dos transportes. A artista estadunidense Adrian Piper, por exemplo, nos anos 60 e 70, sobretudo, ela realizava uma série de ações no metrô da cidade de Nova York e de algumas cidades nos arredores, que ela chamava de a série de catálise. Ou seja, a gente pensa nessa palavra, ela vai estar catalisando o olhar ali das pessoas para o seu corpo. Em uma das ações, por exemplo, ela simplesmente colocava, aqui falando com realce, ela colocava, né, uma toalha, um pano aqui na boca, como se fosse uma extensão da sua língua e ao mesmo tempo como se estivesse também calando a sua boca. E ela ficava simplesmente dirigindo o seu olhar para pessoas que estavam ali sentadas no vagão e que também encaravam ela. Então só esse gesto que quebra uma moldura comportamental e instaura aí uma série de inquietação já provoca uma ranhura nessa sistemática individual. As pessoas vão ter que se posicionar aqui e já, quer seja com um olhar de inquietação, de dúvida, de constrangimento, quer seja interpelando diretamente a artista ou não. Em outras ações dessa série, muitas vezes ela utilizava roupas em que ela deixava de molho com alguns produtos que provocariam um odor e transitava em transporte para usar como meio de passagem para chegar em outros lugares públicos como bibliotecas e centros culturais. Evidentemente, a artista também estava interessada em discutir outras questões cruciais no espaço público, nessa lida cotidiana, como as questões de gênero e raciais. Nessa videoaula eu vou estar focando especialmente nessa quebra mesmo das molduras comportamentais que a ação dela fazia, pensando que instaurava ali um uso diferente também dos transportes. Em 2016, na cidade do Rio de Janeiro, que estava ali super transformada por conta dos Jogos Olímpicos, eu comecei a utilizar algumas paradas do VLT, o veículo leve sobre trilhos, que foi a principal obra aí que rasgou o centro do Rio por conta dos mega eventos, né, como os Jogos Olímpicos. Então houve uma série de remoções, todo o centro da cidade foi ali transformado. Então eu comecei a usar algumas paradas dessa obra bilionária para os cofres públicos, né, para esse trem modernoso no estilo europeu, como academia de ginástica. Então eu chegava nessas paradas com uma roupa que se assemelhava às roupas de treinamento físico e fazia ali alongamentos, enfim, com um jeito bem humorado, que visivelmente dava para perceber que não era alguém que tinha ali uma prática de exercício físico constante. Depois eu me posicionava ao lado do veículo e apostava uma corrida com ele, né? Ultrapassando e sendo ultrapassado pela máquina, enquanto um vídeo era feito pela parte interna. Agora não dá mais. Já? Pode ser. Autoridade britânica. Moça estava aqui na porta, você vai ver. Ah, tá. Não, vou entrar. Eita, mas tava no banco, pode ir do banco. Próxima parada, Carioca. Desembarque pelo lado direito. Ah, não pega. Next stop, Carioca. Exit on the right. Parece duas. Depois eu fiz uma versão revezamento, em que alguns amigos, performers que eu convidava, todos nós pagávamos o bilhete, entrávamos no trem. Na estação seguinte, um saía, corria, apostava, na parada subsequente entrava e era substituído por outro. E assim a gente ia nesse jogo de disputa de velocidade entre corpo humano e máquina. Uma das principais questões, né, que se colocou aí em debate público no contexto do Rio de Janeiro naquele período
era pensar na velocidade reduzida desse trem, que segue um parâmetro internacional, já que ele corre muito próximo à calçada, então tem aí uma velocidade máxima de 30 km por hora, mas assim que ele foi inaugurado no centro do Rio, uma população não estava acostumada, e como houve muita mudança, né, do recorte urbano ali no centro, esse trem mega modernoso ia com uma motocicleta a gasolina na sua frente para evitar que as pessoas fossem atropeladas. Então isso já instaurava ali, já colocava uma situação cômica e absurda que muitas vezes, né, naquela situação ali da performance era acentuada, né, ou era destacada, salientada para gerar conversa na cidade, sobre a cidade, entre as cidades. Esse é um aspecto que eu acho crucial quando a gente fala em espetáculos que são pensados, espetáculos cênicos, para serem realizados em transportes ou performances espontâneas. Quando eu falo a palavra performance aqui, eu estou falando em dois vieses. Primeiro é da intencionalidade artística, pessoas que trabalham com essa linguagem no campo das artes visuais ou cênicas, ou a performance no seu sentido mais antropológico e linguístico, né, que vai estar em outras teorias nesses campos das ciências humanas, sociais e também das letras, que é pensar realmente essa interação dialógica entre as pessoas nos espaços públicos, nos espaços abertos da cidade, em que elas vão estar assumindo aí papéis discursivos. Por isso que eu também leio as ações aí dos religiosos, dos ambulantes, dos pedintes, sem perder de vista as suas especificidades, as suas necessidades de sobrevivência, né, que vão estar aí em trânsito, em cena nesses lugares, mas pensando em como essas ações têm a capacidade de transmutar esses espaços em espaços performativos diversos, como os termos que eu já citei aqui anteriormente, né? Assembleia Religiosa, Corredor Filantrópico, Feira Livre. E pensar sobretudo as negociações éticas e estéticas também que se faz ali, que são feitas com os passageiros que podem assumir outros papéis e vão estar ali recuperando possivelmente o predomínio da atividade do ouvido, né? Que é o que faz a lógica das cidades, pode fazer enquanto espaço de reunião. E ao falar isso, a gente pode pensar então que hoje em dia, talvez, se a gente ainda tem as praças nos espaços abertos da cidade, que as pessoas podem sentar e conversar ou não, os transportes, pensando no controle sobre o tempo das pessoas, cada vez é mais escasso, já que há essa lida cotidiana do trabalho, né, que transforma as cidades em cidades correria, para utilizar aqui uma expressão de um espetáculo que foi produzido no Rio de Janeiro pelo coletivo Bonobando, na Cidade Correria. Então a gente tem aí, nessa outra lógica, talvez os transportes como as grandes praças contemporâneas, em que o que a cidade quer e pode, certamente pode ser colocado ali em pauta. E muitas vezes o que o sistema, o poder público vai colocar aí é uma disputa em relação a essas práticas. Por isso, as placas de sinalização proibindo esse tipo de atividade, talvez por isso tantos parlamentares pelas cidades do Brasil, pelos estados diversos, com esse enfoque mesmo em criar regras que proíbam, né, a apresentação e a performance de artistas nesses espaços, pensando aí muito nesse jogo entre público e privado que é instaurado pela lógica dos transportes, né, que são aí serviços públicos mais tarifados, como eu já comentei, e muitas vezes controlados e administrados por empresas privadas que têm concessões públicas. Então, de fato, há uma lógica de higienização aí que muitas vezes coíbe. Mas fico pensando aqui, ao refletir essas questões, se a lógica também não é mais presente no sentido de querer coibir que esses espaços sejam de fato públicos, né? Querer coibir aí as possibilidades de relação entre as pessoas, porque aí a gente tem um espaço que, mesmo que seja transitório, a cidade em sua diversidade, ela se reúne, se agrupa, e dali podem surgir sim conversas e diálogos muito potentes sobre o próprio uso público dos lugares da cidade. Então há uma potência ali de cidade que pode ser, a meu ver,
ressaltada e salientada e estimulada pelas performances artísticas nesses lugares. Já é também pelas ações desses outros agentes, como ambulantes e pedintes, porque estão instaurando ali acordos e negociações sociais, né? Estão expressando a desigualdade que expressa a nossa vida nas cidades, nos grandes centros urbanos, em pauta, em destaque, mas a gente fica pensando aqui também, propondo e desejando que mais e mais ações artísticas possam acontecer nesse lugar para, de fato, estimular o que quer e o que pode a cidade em conjunto, em acordo, mesmo que passageiro, mesmo que transitório. Um outro aspecto da gente pensar aí, que pode entrar em atrito, são as lógicas de controle e vigilância. Eu comentei há pouco o conceito do Jacques Rancière, a questão do dissenso performativo, como eu chamo, que pode aí ser acendido nesse lugar, despertado nos corredores de transporte, mas tem também essa lógica dos regimes de vigilância e visibilidade. Então a gente sabe que ao pagar a tarifa e ao entrar no meio de transporte, a gente já é ali assinalado por avisos sonoros ou placas que indicam o que é permitido fazer, o que é proibido fazer. E uma das proibições é contribuir financeiramente com o comércio ambulante ou com o trabalho de artistas. E um outro aviso constante é que estamos sendo ali filmados para nossa própria segurança. Há um artista brasileiro chamado Gu Dacei, que é da Ceilândia, no Distrito Federal, que faz uma pesquisa há alguns anos no campo da comunicação social e também no campo das artes visuais sobre esses regimes de vigilância em transporte. O Gu Dacei tem uma série chamada Imagens de Acesso, em que ele performou ali durante alguns meses a burocracia de relação do consumidor, que é o usuário do transporte, em relação às empresas que administram a mobilidade e o poder público. Então, ele entrou com um processo via Lei de Acesso à Informação, exigindo receber as imagens dele que o sistema de biometria facial das catracas estavam ali fotografando. Então, ele se valeu de um direito de fato da nossa expressão cidadã, que é a Lei de Acesso à Informação. Evidentemente, isso durou aí alguns meses de negociação, mas ele conseguiu essas imagens e, ao perceber também que ia conseguir, ele começou a olhar diretamente aí para as câmeras que estão ali nas catracas. A gente sabe que essas câmeras, e como o Gu Dacei salienta seu trabalho, elas provocam ali uma catraca ao quadrado, já que é um controle excessivo do uso e muitas vezes acontecem casos de racismo e transfobia, porque o sistema de biometria facial muitas vezes não reconhece as mudanças capilares das pessoas, ou mesmo as mudanças ali de expressão facial quando há uma transição de gênero, por exemplo. Então há vários casos aí em que delitos e crimes são cometidos pelo Estado através de sistema de vigilância excessiva. Então, nesse trabalho, o Gu Dacei conseguiu as suas imagens ali filmadas pelo espaço. Vamos pensar que a gente está pagando pelo serviço e ainda dando gratuitamente a nossa própria imagem, né, para esse sistema que é só destinado à polícia, muitas vezes, o acesso. Então, o Gu conseguiu, fez uns vídeos em que ele junta aí essas cenas cotidianas em que ele está indo para o trabalho, indo para a faculdade, mas aí muitas vezes ele está comendo pipoca, olhando para a câmera. Então tem um jogo ali de performance com o sistema de vigilância, e depois ele projetou isso no teto da rodoviária do Plano Piloto em Brasília, fazendo com que a população que utiliza aquela rodoviária para fazer as suas baldeações de ônibus, enfim, tivesse acesso a essa informação, o que fez aumentar em mais de 500% o número de pedidos. Então a gente tem um exemplo efetivo de um jogo performativo que é feito aí pensando no espaço do transporte e também das estações, e que provoca de fato um dissenso aí, uma fissura, uma ranhura no sistema de controle, e que faz com que a população tenha mais acesso e mais consciência dos seus direitos. Então, ao falar sobre esse trabalho, eu acho que, e sobre esses trabalhos que eu citei,
eu acho que é interessante também a gente pensar nesse termo usuário, né? Que é uma palavra que explicitamente resume, restringe as possibilidades de expressão que nós podemos ter enquanto seres moventes, circulantes na cidade. Que temos o que algumas teóricas da arquitetura, como Paola Jacques, chamam de corpografia, né? Nós todos, todas e todos temos uma memória urbana que está inscrita no corpo. E os transportes também inscrevem no nosso corpo um modo de lidar, de circular pela cidade. Então a palavra usuário restringe muito a nossa liberdade de uso. Então a gente pode pensar, junto com essa palavra aí, de fato, espectadores, moventes, pessoas em diálogo, que de fato isso pode ser exercido e exercitado nos corredores de transportes e nas estações de transporte, com um estímulo aí também das ações artísticas. Ao falar isso, eu estou pensando também num aspecto relacional, que pode acontecer nesse espaço que muitas vezes é sublimado por essa pressa, por essa lógica aí do ir e vir frenético, individual e incessante, que muitas vezes nos priva de sermos coletivamente cidade. E aí, para finalizar essa videoaula, eu queria propor aqui, para quem me acompanhou até aqui, para quem está assistindo, uma prática dialógica, relacional, que pode aí estimular um outro tipo de uso dos transportes coletivos. É uma ação performativa que eu tenho chamado de escrita de vagão, algo que eu tenho praticado desde 2016 em estações de metrô e outros modais nas cidades onde nasci, onde vivo, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, a ação é o seguinte, que pode ser feita também por você depois de assistir a essa videoaula, quando for utilizar o transporte, não para correr para o trabalho, mas para se relacionar e observar a cidade e as pessoas que fazem a cidade com você. Então eu proponho o seguinte: se quiser e puder, escolha um horário no meio da semana e uma folha para que você performe nessa página. Com uma caneta em mãos, vá até uma estação de metrô, trem, barca ou a um terminal integrado de ônibus. O que estiver mais próximo ou mais distante, sua vontade é quem diz. Passe das catracas e pare na área de embarque por alguns segundos. Feche os olhos e respire mais profundo que o habitual. Abra os ouvidos e perceba quem é a primeira pessoa a chamar a sua atenção. O jeito de andar, a cor da bolsa que ela ou ele carrega, o timbre, a tatuagem no braço esquerdo, o livro que lê, o corte de cabelo, enfim, confie no critério imediato do seu corpo e não titubeie. Persiga discretamente esta pessoa e na página que você carrega, na folha, escreva continuamente sobre ela e você em movimento pela cidade. O ponto de parada dela, ou seja, a estação em que ela vai descer, é o ponto final do seu texto. Se você também vai descer do transporte, voltar para casa, ler o texto para alguém, deixar a folha no assento, entregá-la a quem você perseguiu, sair correndo da estação ou deixá-la para ser encontrada por aí, é decisão sua que eu posso e quero seguir imaginando para também escrever em movimento. Essa ação pode ser realizada várias vezes. Eu já passei 6 horas, por exemplo, entre estações escrevendo sobre pessoas, e as crônicas que porventura surgem disso são registros aí do que está acontecendo na cidade diante de toda essa lógica de controle e dominação sobre o nosso tempo e sobre o nosso espaço. Os meios de transporte podem ser e são também corredores aí para a gente pensar, né? Meios para a gente transitar e pensar como a cidade pode ser uma praça constante e móvel de inter-relação. E a aposta é que as ações artísticas feitas individualmente, em exercícios de escrita, de cartografia, de ação performativa,
ou mesmo o papel que a gente assume como espectador de espetáculos teatrais, de performances musicais, números circenses, ou dessas outras ações que provocam esse dissenso, podem levar a gente a pensar em outros modos de ser e fazer cidade.